da construção civil, o evento da construção civil aqui em Maringá, segunda edição do Connect, e aqui comigo para esse bate-papo no CBN Talks estão o Renato Michel, que é engenheiro civil, vice-presidente da CEBIC. Olá, tudo bem? Olá, um prazer estar com vocês aqui em Maringá. Também comigo, Carlos Cade, presidente do Sinduscom Paraná. Oi, Carlos, tudo bom? Ei, Luciano, é um privilégio estar com vocês aqui. Bom, e o Guise, né, José Guise, mais conhecido como Guise, né, o presidente do Conselho Deliberativo do Sinduscom, tudo bom? Tudo bem, Sinduscom Luciano. Paraná também, né? Tudo bem, é sempre uma honra estar aqui em Maringá, e cada vez que a gente vem aqui ver todas as transformações que acontecem nessa cidade, acho das mais progressistas do país. Fique impressionado. Fico. Bom, eu vou começar conversando com o Renato. Renato, que você então está representando a CEBIC, eu queria que você falasse um pouco sobre a construção civil no país. Como é que está o cenário hoje da construção civil no país? Bem, a construção civil passa por um momento de expansão no nosso país, né? A gente tem que lembrar que a construção civil ela é dividida em construção de edifícios, infraestrutura, serviços especiais, mas especialmente o serviço de construção, o setor de construção de edifícios, ele tem passado por um momento de expansão nos últimos anos. Eu falo que a pandemia ela ressignificou o valor do imóvel para a família brasileira. Então, hoje as famílias estão procurando imóveis que deem mais qualidade de vida, mais adaptados a essa nova realidade do trabalho em casa. Então, o mercado imobiliário se aqueceu muito nos últimos anos, na minha visão, né, em função exatamente dessas mudanças que a pandemia acabou trazendo para as nossas vidas. Temos aí alguns desafios, né, que é a questão da mão de obra, né, a construção civil, ela entrou na pandemia com 1.950.000 funcionários no Brasil e estamos aí nos aproximando dos 3 milhões de funcionários, ou seja, durante o período da pandemia, enquanto muitos setores demitiram, a construção civil criou mais de 1 milhão de novos postos de trabalho. A construção civil foi talvez a grande responsável, né, por ajudar o Brasil nessa retomada econômica pós-pandemia, e por conta desse sucesso, né, a gente agora passa aí por um momento de um pouco de dificuldade com relação à contratação de mão de obra. Vamos precisar de investir muito na atração de mão de obra, na capacitação, no treinamento. Vivemos ainda aí momentos importantes com relação à reforma tributária, que muda completamente a tributação do setor de incorporação, da construção civil em geral, mas temos que celebrar esse momento da construção civil. O setor de infraestrutura também retomando obras através do PAC, então acho que a construção civil tem que se orgulhar, né, pela importância que tem hoje no setor, como setor econômico no nosso país. E no Paraná, Carlos, como que está? Qual que é a realidade? Você pode pegar o microfone, por favor? Claro. Luciana, eu diria para você que está acompanhando o Brasil, para você ter uma ideia, de janeiro a setembro deste ano, outubro deste ano, houve um incremento de lançamento em 73% de unidades. Isso representa um avanço considerável. Lado positivo é este aumento. O que nos preocupa é que, quando começa esses picos, acaba, como o Renato disse, havendo uma necessidade de mão de obra para realizar esses lançamentos, que se vem numa crescente mais regular, é bom, mas com uma curva quase exponencial se torna um complicador. Mas nós, empresários na construção civil, já estamos acostumados, isso faz parte do nosso DNA, desafios. Nós estamos muito mais para resolver problemas do que nos queixarmos.
Então, isso é ótimo. o Paraná está acompanhando o que está ocorrendo no Brasil com uma velocidade, eu acho, até um pouco acima. Gise, e deixa já te pedir desculpa porque eu errei teu nome na apresentação. Gise, qual é o cenário que você enxerga, também a sua análise, então, da construção civil aqui no Paraná? Então, nós temos tido crescimentos superiores, bem superiores à média nacional. Está sendo fantástico, né? Você vê consumo de cimento, consumo de aço no estado, né? Tudo voltado para a construção. Ele é bem acima da média nacional. Então, o Paraná está muito bem... na realidade, é um canteiro de obras, né? Qualquer região do estado que você viaja, você vai encontrar obras tanto de habitação, quanto de infraestrutura, quanto outras obras públicas, de equipamentos públicos. Tá? Então, realmente, não há o que se reclamar, há serviço para muita gente. Essa preocupação trazida aqui pelo Carlos realmente de talvez você não ter a mão de obra suficiente para atender as demandas que existem aqui. Além do mais, Luciana, está em fase já de algumas já iniciaram, que são as construções, são as novas concessões de pedágio. Tá? Então, nós temos 2 concessionárias já com o contrato assinado e elas também já com essa preocupação, será que nós vamos ter empresas suficientes para construir essas obras, esses investimentos que nós vamos ter? Porque diferente dos contratos anteriores que nós tivemos, né, que os investimentos foram cortados em muitas partes, nós todos sentimos, aqui na região de Maringá, Noroeste, é a mesma coisa, né? Elas também foram num prazo muito dilatado. Agora não, os contratos estão bem melhores, tá? A experiência de vida então, proporcionou isso. Né, que vai então vai ter os próximos 5, 6 anos aí, praticamente todo o investimento. Né? Então vamos ter muitas duplicações. O pessoal vai reclamar muito de estar andando nas estradas aí, vendo obra, e tal, mas com certeza vai ser para o melhor de todos. E tem a área de saneamento também, né, Gise? Saneamento também, com um plano de investimento também bastante alto. Tá? Então, nos consideramos aqui paranaenses como uns privilegiados. Né? Minas Gerais também, né? Também a gente vê lá, mesmo na área de concessões, muitas concessões já também saindo e começando. Né? O Brasil está indo melhor. Nós temos sim de algumas dificuldades, né? A gente sente muito, né, o que está acontecendo hoje na economia, na macroeconomia do país, né, que parece que é uma visão um pouco defasada, um pouco atrasada em relação às necessidades que o país precisa nesse momento. Né? Nós podíamos estar navegando de uma forma muito melhor, o dólar muito mais embaixo, a taxa de juros, que isso aí sim é um outro elemento que determina uma barreira para que você se desenvolva mais, para que o país cresça mais. Mas vamos rezar que algumas cabeças mudem logo aí. E tem um programa aqui no Paraná que é até copiado por 14, já está em 14 estados, vindo aqui copiar o programa, que é o programa do governador Casa Fácil, que leva a construção de interesse social para todas as cidades do Paraná. Isso no primeiro governo dele, não estou aqui fazendo propaganda, só reconhecendo essa contribuição que ele deu para a habitação popular, mas no primeiro ano ele entregou mais de 40 mil unidades. E isso gera emprego, renda nessas cidades onde essas casas estão sendo construídas? Nessas cidades todas do Paraná. Ele dá um subsídio era no primeiro momento R$15 mil para a população de baixa renda, adquirir unidades até 180 mil. Agora ele corrigiu para 20 mil. Então, cidades que a gente nem conhecia, a obra em 390, né, municípios? 399. 99 E aqui é bom citar, Luciano, o Carlos é muito modesto,
Mas esse programa do governo, da forma como ele está hoje formatado, ele partiu de uma sugestão do Tem assinatura do Sinduscom. Sim, porque é um governo, o nosso governador, ele ouve também, né? Ele ouve quando ele sente que alguma coisa importante, Renato, né? Ele toca para frente, né? E ele, na época, ele queria fazer decolar um programa e não sabia o motivo. Ele tinha dinheiro, mas não conseguia. E com a sugestão nossa, e provamos até economicamente, que esse dinheiro que o governador daria para um mutuário... Opcional, a fábrica é fixa e o produto anda, quer dizer, você produz um parafuso aqui em Maringá, você pode mandar para qualquer lugar do país ou do mundo. Na construção civil, nós somos nômades. A obra é fixa, a fábrica é que anda. Tem que se mover, né? Isso acaba sendo um empecilho para a industrialização. Então, a gente consegue, eu acho que vamos avançar muito na industrialização da construção civil, mas até um certo ponto, né? Tem essa peculiaridade do setor da construção, ela tem que ser enxergada de uma forma diferente, né? Na própria reforma tributária, não dá para você enxergar a construção civil como um bem de consumo, porque não é um bem de consumo. Então, às vezes, a construção civil é comparada com outros setores da indústria, e eu acho que, na realidade, essa comparação é equivocada. Ela precisa ser vista com a sua especificidade. E eu acho isso lindo, porque enquanto uma fábrica ela consegue impactar a economia daquela região onde ela está inserida, a construção civil impacta toda a cidade, porque são centenas, milhares de obras espalhadas pela cidade. Então, você tem uma descentralização desse benefício. Uma obra, ela sempre vai se servir de um depósito de materiais daquele bairro. O café da manhã da obra, muitas vezes, vem de uma padaria que está na esquina. O funcionário daquela obra, ele mora naquela região, então ele desonera o sistema público. Então, acho que essa descentralização da construção civil é um grande ativo do nosso setor, né, e permite que a gente impacte positivamente todas as regiões onde a gente está transformando, né? A construção civil precisa ser vista como formação de capital bruto, né? O que é formação de capital bruto? É o PIB que gera PIB. Quando você constrói um prédio, constrói uma rodovia, você está gerando PIB, mas aquele PIB, aquela geração de PIB, se perpetua na operação desse novo prédio, dessa nova rodovia. E isso é fundamental para o crescimento do nosso país. Esse investimento em formação de capital bruto é o que o CAD estava dizendo. O investimento em construção civil, ele é de fato um investimento, né? Quando você tem uma habitação de qualidade, você está desonerando a saúde, você está melhorando a segurança, você está melhorando a questão da educação, a mesma coisa com a infraestrutura. O Giz é especialista nesse assunto. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar da construção civil, porque ela tem essa capacidade de transformar, de mudar o nosso país. E aí, voltando para a sua pergunta, né, sobre a questão da mão de obra, eu acho que são várias ações, né, que precisam ser tomadas, né? O setor da construção civil, ele é intensivo de mão de obra para que a gente possa perpetuar esse ciclo de crescimento. É o que o Cádio estava dizendo. Hoje, isso é um entrave para o nosso crescimento. Muitas vezes você faz um lançamento imobiliário ou pega um contrato de uma concessão e você não tem certeza se você vai ter mão de obra para entregar aquilo no prazo. Então, isso a gente precisa de tratar com muito cuidado, né? A industrialização é sim um caminho, mas até determinado ponto. A gente está com um exemplo aqui na cidade, né? A Câmara Municipal está passando por uma reforma, fez uma licitação, contratou uma empresa, a empresa de Curitiba veio para Maringá e enfrentou dificuldade para contratar mão de obra, e o cronograma não vai ser atendido no prazo correto por causa dessa questão da falta de mão de obra, numa obra pública. Eu, inclusive, tenho uma obra aqui, a minha empresa construindo uma obra aqui, até pouco tempo era a maior obra do município,
Há uma escola no bairro Jardim Espanha. Que é a escola, o Centro de Educação Aquele Jardim centro Espanha. de educação, e a gente tem uma obra muito grande, né? Muito grande. E a gente tem muita dificuldade com mão de obra. A gente traz gente até, a nossa empresa traz gente do Piauí. Nós fizemos uma obra em Dourados, trouxemos mão de obra de Dourados. Então, realmente, é um ponto que precisa ser tratado. A industrialização, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Renato disse isso, a gente não tem uma bala de prata e pronto, resolveu com a varinha. É um processo e dependemos muito, neste caso de industrialização, de equipamentos, e hoje ainda não está bem resolvida essa parte de financiamento para equipamentos, para a gente trazer novas tecnologias, substituir algum serviço de mão de obra por maquinário. Isso precisa de investimento, e no Brasil ainda não há uma linha, como há na agricultura, por exemplo, para se adquirir tratores, colheitadeiras, mas na construção civil a gente, através da CEBIC, está trabalhando para que se consiga isso. E tem muitas áreas sendo desenvolvidas. O wood frame, a parte de madeira, até no Paraná pega uma importância maior, porque nós temos uma tradição de madeira lá de séculos. Minas tem a tradição de minério de ferro, então a parte metálica lá em Minas já desenvolve melhor, cimento também, a parte de pré-moldados. Mas isso tudo vai levar um tempo, mas está havendo um crescimento nessa parte de industrialização, até pela necessidade da falta da mão de obra. Gise, só para terminar aqui, então, para encerrar o nosso bate-papo, queria o seu comentário sobre o evento aqui em Maringá, né, o Connect, né? Então, eu estava me preparando aqui para falar sobre isso. Tá? Para a gente é um orgulho ter o Sinduscom Noroeste, o Sinduscom aqui baseado em Maringá, né, do evento que ele promove, do Connect. Hoje à noite também vamos ter o prêmio Sinduscom 2024, no qual nós tivemos a honra também de ser convidados para sermos jurados disso. Olha, é algo assim fantástico que está sendo feito aqui em Maringá e na região. Tá? Os projetos são belíssimos, né? As construtoras, né, de muito alto nível, que é algo que eu acho que vale a pena para quem é do setor assistir hoje à noite lá. Tá? Ninguém sabe nada, quem que vai ganhar ou vai deixar de ganhar, mas na realidade todos são ganhadores. Todos ganham. Tá? Porque o nível é muito alto. Tá? Então, era isso que eu queria. E, como é que vocês cumprimentar, então, o Sinduscom Noroeste, na pessoa do seu presidente, Rogério Iabico, né, do Marcos Mauro também, que é uma pessoa que trabalha bastante, já foi presidente também dessa entidade, tá? Muito obrigada. Por vocês também querem comentar também? Não, obrigado. Muito obrigado. Eu queria só dar um depoimento final, né, da qualidade da engenharia da construção do Estado do Paraná. Esse ano eu tive a oportunidade de estar em Curitiba, estamos aqui em Maringá. A última visita minha tinha sido em 2019, quando houve o último prêmio, e realmente o que foi dito aqui, o Paraná está à frente, acima da média do Brasil, como diz o Gise, nas questões ligadas à tecnologia. E apesar de não sermos estados vizinhos, né, Minas com Paraná, no coração nós estamos lado a lado aí, são grandes amigos. Muito obrigado. Muito obrigada, uma ótima tarde a vocês. E esse foi o CBN Talks do Connect 2024.